Atenção, este é um canal focado em pesquisas sobre o Mazzaropi. E não espere vídeos curtos, pois aqui não é o Kawaii. Mazzaropianos! Com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a matéria verdadeira sobre a briga dos trilhões de Mazzaropi, como já foi falado no outro vídeo, que de fato ocorreu, e pelo mar de lama, que foi a herança maldita de Mazzaropi, deixada para muitas pessoas e para muitos primos canalhas que queriam dizimar o que o homem tinha, apenas por causa de dinheiro. E para começar, eu me basearei nesse livro, Sai da Frente, A Vida e Obra de Mazzaropi, por Marcela Matos. E antes de começar, Mazzaropianos, só peço para vocês metralharem like embaixo sem dó para me incentivar a produzir mais vídeos sobre o eterno Jeca Mazzaropi, e peço encarecidamente para você se inscrever no outro canal de suporte chamado Portes do Coisas de Jeca, pois nesse canal eu posto vídeos curtinhos por sinal para as pessoas que não conhecem ainda o canal aqui do Coisas de Jeca. E se você quiser colaborar com o canal de outra forma, tem o Pix aqui em cima, e a partir de R$1 que seja, estará me ajudando a pesquisar muito mais sobre o nosso eterno Jeca Mazzaropi, com informações que jamais vou mostrar para vocês em qualquer outro lugar, nem pela mídia brasileira, nem por instituições, e muito menos por museus. Com reza, bravo! Para os jornalistas envolvidos no caso, um caipira milionário, um testamento questionável e um monte de herdeiros se estapeando pela partilha dos bens formavam, definitivamente, um prato cheio. A respeitada revista Manchete também aproveitou a polêmica para publicar a reportagem A Briga pelos Trilhões de Mazzaropi, na qual constatava a informação de que a fantástica herança deixada pelo ator começava a ser remexida um ano depois de sua morte. E como eu disse este livro, que essa matéria está na revista Manchete, eu trago para vocês nesse exato momento a revista verdadeira sobre esse caso, que é a revista Manchete, que foi lançada em 5 de junho de 82. Iria fazer quase um ano da morte de Mazzaropi, pois Mazzaropi faleceu no dia 13 de junho, e na capa quem está aqui é a atriz Sophia Loren. E a matéria que já foi publicada nesses livros que eu mostrei pra vocês é exatamente essa: A Briga pelos Trilhões de Mazzaropi. Eu vou ler pra vocês essa matéria inteirinha. Há menos de um ano, Péricles Moreira e Carlos Garcia, os dois maiores herdeiros de Amâncio Mazzaropi, pra variar, Tá errado. Me passou. tanto que gostavam de Mazzaropi que escreveram o nome do homem errado. Pareciam mais preocupados com a melhor maneira de gastar a fortuna. Mas agora, há poucos dias do primeiro aniversário de morte do ator-produtor, ele morreu dia 13 de junho de 81. Tudo leva a crer que eles compraram foi uma tremenda dor de cabeça. Eis a questão: os advogados Valfrido Jorge Ward e Nelson Santos da Costa querem provar que os dois apressaram o desenlace e por isso vão indiciá-los por crime de homicídio. Além disso, estão empenhados em anular o testamento. Assim, os dois citados herdeiros perderiam a metade do que Mazzaropi deixou. A outra metade ficou para a mãe, e que, por sinal, os primos canalhas apareceram do lado de Dona Clara Mazzaropi e fizeram todo esse inferno. Tanto que a mídia nojenta da época estava contra a Péricles Moreira, seu irmão de criação, e Carlos Garcia, seu fiel escudeiro, como bem sabemos hoje em dia. A hipótese de homicídio baseia-se no fato de que os acusados, mesmo sabendo que Mazzaropi estava proibido de beber, devido ao câncer na medula descoberto em 76, teriam embebedado Jeca no carnaval passado, num hotel em Taubaté. Ele ficou acamado e 4 meses depois morria, deixando 32 filmes e uma fabulosa quantia em dinheiro e propriedades, calculada em quase 3 trilhões de cruzeiros. Isso aqui mais ou menos é o valor que eles tinham em mente, mas até hoje não se sabe o valor estimado do total da fortuna do homem. Os analistas do testamento criticam agora o conteúdo do documento. Acham-no muito confuso, mais para os mistérios de Agatha Christie do que para as palhaçadas de Mazzaropi.
A começar pelo modo pelo qual ele teria assinado o papel, a marca do polegar em vez do nome. E Mazarop, apesar de não ser propriamente um intelectual, sabia ler e escrever normalmente. Mais ainda, o polegar esquerdo, mesmo considerando-se que ele era canhoto. Geralmente, nesses casos, a pessoa imprime a digital da mão direita. Outro detalhe considerado importante é que Mazarop não amava nada, nem ninguém, a não ser sua mãe, Dona Clara, e seu dinheiro solteirão, sem filhos, era lógico que ficasse tudo para ela, apesar de estar com 91 anos de idade e uma saúde bastante debilitada. Mas a metade foi destinada a Péricles e Carlos, que nada explicam. O primeiro porque foi proibido de dar entrevistas pelo advogado Wilton Aurélio, mas ele se pretende com direitos à herança, declarando-se, abre aspas, filho adotivo de Dona Clara, fecha aspas, por quem teria sido criado. O segundo desapareceu de circulação e não é encontrado em lugar algum, e ambos têm ainda poderes para administrar os 50% deixados a Dona Clara, na posição de curadores. Cena que também era mais usada por Zé do Caixão do que por Mazarop, a da feitura do testamento. Apartamento 1129 do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, 22 horas do dia 22 de maio de 81. O tabelião Fernando de Almeida Nobre Neto, do 10º cartório de notas, está pronto para anotar os últimos desejos do doente. Para se firmar o testamento, a necessidade de 5 testemunhas. Entram em cena então o advogado Wilton Aurélio, sua mulher e 4 amigos, 3 dos quais seus vizinhos. Abre aspas. Como o tabelião poderia dar fé de que Mazarop tinha pleno domínio de suas faculdades mentais, se não é médico? E seu testamento foi feito no hospital, por que não havia um médico presente? Fecha aspas. Indaga o radialista Saulo Gomes, o primeiro a denunciar o fato. O radialista de São Paulo quer saber ainda por que motivo o Dr. Castor Jordão Cobra foi afastado do caso em março de 81. O advogado Wilton Aurélio, como os herdeiros Péricles e Carlos, não é lá muito chegado a explicações. Está mais preocupado em processar um repórter que, segundo ele, escreveu mentiras a seu respeito. Valfrido Jorge Ward, por sua vez, acha que Péricles e Carlão não teriam condições de elaborar essa trama. Abre aspas. Deve haver gente mais esclarecida por trás disso tudo. Quem são é o que queremos descobrir, fecha aspas. Mais coisas estranhas em tudo. Dias após a morte, suas joias não foram mais vistas. 60 mil dólares sumiram do cofre de Mazarop, além de marcos alemães, francos suíços e muito ouro. E segundo o funcionário de uma das empresas de Mazarop, chamado André Luiz de Toledo, a chave estava com Carlos Garcia, o Carlão. Então, sabe-se lá se isso foi verdade, né? Que entre eles, um tinha ciúme do outro e tinha uma rixa entre eles, entre os funcionários, que eu já sei umas histórias dessas que já me contaram. Então, sinceramente, eu desconfio dessa reportagem. E nessa foto, Mazarop está com um cachorro. A fantástica herança deixada pelo ator-produtor começa a ser remexida, quase um ano depois de sua morte. E aqui embaixo está a foto de Dona Clara junto com Mazarop. Está escrito aqui, sua mãe, Dona Clara, ficou com a metade da fabulosa herança do Jeca, quando deveria ter recebido tudo, pois não tinha netos. Sepultada há quase um ano, Mazarop tem seu testamento desenterrado agora. E aqui embaixo, a imagem do enterro do Mazarop. E por curiosidade, nessa mesma revista de 82, olha quem está nessa propaganda. Manchete, a rádio que acompanha seu ritmo. Rádio Manchete. Olhem quem é essa loira que está aqui. Nada mais, nada menos que Xuxa, a rainha dos baixinhos, que ainda não era rainha dos baixinhos. E ela começou trabalhando na Manchete. Que roupinha, hein? Outra matéria que foi mencionada por esses livros está aqui nessa revista de época, que vou ler para vocês também. Revista Manchete, 15 de setembro de 84. E na capa está nada mais nada menos que Cláudia Orana. E a matéria é exatamente essa. A tristeza que o Jeca não viu. Herdeiros decepcionados em tempos de sexo explícito, patrimônio artístico do engenho Mazarop é encalhe monumental, Chamava-se Amácio, um nome que, pela falta de um óbvio N, traiu muito o revisor de jornal. Mas foi com seu sobrenome oriundo, Mazarop, que ele se tornou o campeão absoluto do cinema nacional por mais de 20 anos. A imagem do Jeca não era sua tristeza, mas um orgulho e seu ganha-pão. E bota pão nisso.
Ao morrer em 81, de um longo e doloroso câncer medular, Amácio Mazzaropi deixou um imenso patrimônio e um polêmico testamento, sobre cuja lisura, aliás, até hoje se colocam dúvidas, pois teriam sido produzidos em estado de semi-lucidez. O fato é que, de comum acordo entre 21 herdeiros do caipira milionário, um afilhado, 4 funcionários de sua empresa, 3 instituições de caridade, uma velha dama de companhia eles quiseram dizer uma prostituta, e que posteriormente mudou seu nome para Olga Mazzaropi, que segundo dizem era apaixonada por Mazzaropi, e Mazzaropi também era apaixonado por ela, e também ela era dona de uma companhia de teatro da época que Mazzaropi participou, e diversos parentes da parte de sua mãe, ou seja, os 15 primos canalhas, que morreu nonagenária 1 ano e meio após o filho. O espólio de Mazzaropi, avaliado pelos advogados em cerca de 40 bilhões de cruzeiros, foi a leilão na semana passada, em São Paulo. Seria a maneira mais aberta, democrática e financeiramente mais adequada de dividir tudo por todos, conforme a vontade do ator, respeitando-se as respectivas porcentagens prescritas no testamento. Mas o Jeca teria ficado muito triste se soubesse que seus filmes, os bens afetivamente mais valiosos de todo o patrimônio e a razão de todo o resto, não receberam nenhum lance. Quando o leiloeiro Mário Nardi pôs em pregão o lote de 24 filmes, de chofer de praça a O Jeca e a Égua Milagrosa, o martelo ficou no ar, aguardando em vão alguma oferta. Só com esse lote, os herdeiros esperavam arrecadar cerca de 6 bilhões de cruzeiros. Mas o leiloeiro condicionou o arremate a um lance mínimo de 25 milhões por filme. 25 milhões por filme, o que daria um total de 600 milhões. Nem isso. No império do sexo explícito, ou seja, na época, estava em voga os filmes de pornô chanchada, que sujaram o cinema nacional, no meu ponto de vista. Parece que outrora bem amado Mazzaropi, com suas roupas rotas e sua santa pureza, já não tem vez. Uma emissora de TV chegou a fazer uma oferta prévia por 6 dos 24 filmes postos em leilão, mas os herdeiros impuseram a condição de venda em lote para que a obra e o nome do velho Mazza, como ele era conhecido no meio cinematográfico, ficassem com um único proprietário. Quando o pregão começou, num teatro da cidade, ficou claro que a histórica noite em que o Império Mazzaropi vivia suas últimas horas não teria o mesmo final feliz de todos os filmes do Jeca. Foi fácil perceber que a clientela do leilão mais cinematográfico do ano não era composta por gente ligada ao cinema, como se esperava, mas por meros negociantes, com raras exceções. Os lotes contendo as câmeras usadas por Mazzaropi, que concordava com Joãozinho 30 e só usava em seus filmes populares equipamentos mais sofisticados na praça, não receberam lances. Justificava nos bastidores o cineasta Deni Cavalcanti, um dos baluartes da chamada Boca do Cinema de São Paulo, abre aspas, com tanta câmera ociosa por causa da baixa produção de filmes, ninguém vai se arriscar a comprar equipamento tão caro. Uma das filmadoras foi avaliada em 120 milhões. É muito mais barato alugar, fecha aspas. Quando Mário Nardi bateu o martelo pela última vez, vendendo um lote de madeiras, ou seja, o lote 42, que tinha apenas uns pedaços de pau, essa é verdade, pedaço de pau, por 2 milhões de cruzeiros. A decepção era o sentimento comum aos herdeiros do velho Mazza. Tudo que o leiloeiro conseguiu apurar foi 254 milhões 330 mil cruzeiros, menos de 3% do esperado. O mínimo de 9 bilhões. O afilhado Péricles Moreira e Carlos Garcia, o mais antigo e fiel funcionário da empresa do Jeca, são os herdeiros majoritários. Cada um fica com 22% do produto apurado. Uma quantia muito pequena perto da bilheteria de qualquer fita de Mazzaropi. Agora, os interessados podem optar por novo leilão, que provavelmente não teria um enredo diferente deste, ou pela venda individual de cada bem, com as dificuldades de praxe em espólios tão diversificados. Talvez por isso a herança do velho Mazza vire uma novela muito complicada, dessas que seu imenso e simplório público nunca entenderia. Foi exatamente isso que aconteceu. E até hoje, nem mesmo a gente que lê sobre o Mazzaropi entende direito.
balaio de gato e a imundície de lama que foi a herança maldita de Mazzaropi. E aqui está a verdadeira foto de Carlos Garcia, de 84, junto com nada mais, nada menos que Péricles Moreira. A única foto que existe de Péricles Moreira já publicada alguma vez na vida, depois de grande. Este aqui era o irmão de criação verdadeiro de Mazzaropi, que foi pego por Dona Clara Mazzaropi e cuidou até a sua maioridade. Está escrito aqui embaixo. Os herdeiros por parte da mãe são numerosos. Já Carlos e Péricles Moreira são os maiores herdeiros individuais. E aqui embaixo está a verdadeira foto dos 15 primos pobres, desconhecidos e canalhas que destruíram o que o homem tinha. Mazzaropi não tinha ligação nenhuma com os primos. E essa cambada apareceu depois que Dona Clara Mazzaropi morreu. Está escrito aqui ao lado. Do imenso patrimônio deixado por Mazzaropi, nem o equipamento de primeira qualidade encontrou comprador. O que eu gosto dessas revistas antigas é as propagandas. Ford Del Rey, um novo requinte ao seu alcance. Del Rey, rapaz do céu. E aí, Juca, quer falar a respeito sobre essas duas matérias que li inteiro aqui pra turma? Pula aqui, homem! Para de ficar fazendo com doce, jacudo mata dentro, só. Mazzaropianos, voltei aqui para dar o meu pitaco nesse vídeo de hoje, que continuamos falando a respeito sobre a herança do Jeca Mazzaropi. Seus 15 primos canalhas da época praticamente queimaram tudo por causa de dinheiro e a mídia da época com os advogados dos primos desconhecidos e pobres do Mazzaropi acusavam Péricles Moreira e o seu fiel escudeiro, Carlos Garcia, que eles estavam envolvidos em fraudar o testamento de Mazzaropi. Mas como o próprio advogado Valfrido, que foi contratado pelos 15 canalhas primos do Mazzaropi, afirmou não tinha intenção nenhuma de Péricles Moreira, junto com o grande Carlos Garcia, querer fraudar. E nem teriam a capacidade de querer fraudar tal testamento. Suspeitavam que tinha gente bem graúda envolvida nessa história. Tanto que sumiram as joias e pertences valiosos e até dinheiros estrangeiros do cofre de Mazzaropi. E a mídia da época sapateava e inventava matérias parecidas para atacar fogo no parquinho sobre esse caso da fortuna maldita de Mazzaropi. E foi isso que aconteceu, infelizmente. Juca, realmente, a coisa quanto mais mexeu, mais fedeu. Essa fortuna do Mazzaropi, desde o início, já veio amaldiçoada. Pessoas se comeram por causa de tal fortuna. E quem sabe Mazzaropi estava lá em cima, ou chorando, ou até mesmo rindo, com tudo que ele criou e deixou aqui para baixo. Mas talvez não soubesse a dor de cabeça que virou essa herança e seus pertences, que com o falecimento de Dona Clara Mazzaropi foi dividido entre os funcionários da Panfilmes e com 15 primos canalhas que apareceram do zero, requerendo a parte de Dona Clara Mazzaropi, mas eles queriam, na verdade, era tudo. E por eles teriam tacado fogo nos negativos dos filmes do homem. Isso é verdade e está gravado na história. Mesmo assim, muito obrigado, Mazzaropianos. E como eu sempre digo aqui, Sartemo de banda!